Estamos aí, família, com o nosso primeiro podcast, para quem pediu, tá? Estamos aí com o Nutri Sem Filtro. Eu, Ailton Santos, CEO da MP Assessoria Esportiva, juntamente com o Thiago, coordenador lá também da MP Assessoria Esportiva, viemos aí trazer em primeira mão, em primeiras mãos, né, para vocês, todo um conteúdo que possa agregar em algumas questões para vocês, né? Seja na alta performance, seja no emagrecimento, seja com uma experiência de vida, seja com uma história de superação, como essa que nós trouxemos aqui hoje, tá? Então, para quem não me conhece, sou Ailton Santos, nutricionista também e preparador físico. Nós temos hoje aí a MP Assessoria Esportiva, que é uma empresa que no ramo de emagrecimento, definição, performance, onde a gente consegue aí trazer não somente uma mudança estética para o nosso público, mas uma qualidade de vida, né? Uma promoção de saúde. Então, hoje a MP se destaca muito por isso, pelos profissionais que estão lá dentro, né? Pelo acolhimento que nós temos com os nossos pacientes, com a escuta, que é a mais importante, né? E batemos aí mais de 16 mil atendimentos feitos pelo mundo. Vou apresentar aqui agora a vocês Dr. Thiago, né? Muito boa tarde, pessoal. É um prazer imenso estar aqui com vocês nesse primeiro podcast. Trouxemos uma pessoa incrível, sensacional, que é a Selma. Tá aqui morrendo de vergonha de vocês, mas isso é muito bom. Queríamos que vocês estivessem aqui com a gente para sentir o calor de vocês, não só um vídeo, né? Tô lá com a Ailton, doutora Ailton, toda a nossa equipe para atender vocês. Vocês estão acostumados a ver muito sobre emagrecimento, né? E hoje a gente trouxe algo novo para vocês, que é a alta performance. E que vocês possam gostar aí dessa apresentação que a gente vai fazer para vocês da Selma. Pessoal, vou passar aqui para a Selma, tá? Vou deixar que ela se apresente. Tá? Selma, fale um pouquinho. Quem é a Selma? Bem, estou um pouquinho nervosa, né? Aham. Mas vamos lá. Sou Selma Cristina, uma mulher de 51 anos, vou fazer 51 em junho, né? 50. Estou aí com vocês há mais de 10 anos, então é uma construção de uma vida, né? Sim. A gente brinca até que a gente viu a vida um do outro Acontecer, né? acontecendo, né? Aham. E Várias transições, né? várias, e eu sou atleta de jiu-jitsu, compito em alta performance na Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu e na Internacional, né? A IBJJF. Sou faixa marrom. Comecei o jiu-jitsu há 5 anos atrás. Então, mas como tudo que eu faço com uma gana muito grande de aprender e de tirar o máximo que eu posso da vivência mesmo. Eu mergulho nas coisas com muita paixão. Eu já tinha 10 anos de musculação, a qual você estava lá comigo, Verdade. E aí buscando. outro sonho, né? Era outro sonho, né? Aí os palcos, né? E eu não cheguei a subir, mas Sim. eu fazia tudo na risca, né? Fazia. Isso é verdade, eu sou prova viva porque eu te acompanhei esse tempo todo, né? Isso. E via como que você performou esses anos todos aí. E o mais interessante é como você acabou de pontuar, né? A sua gana, né? Então eu vi muito de perto uma mulher que foi muito resiliente, que é muito resiliente, que é muito guerreira, né? Que quando se dispõe de fazer, faz com êxito, faz com maestria, não tem tempo ruim. Hoje no jiu-jitsu eu falo que a Selma tem tempo ruim para os adversários, tá, pessoal? É tempo ruim o tempo todo, né? É. E essa trajetória sua ali, quando começou, Selma, você já logo de cara decidiu que ia competir no jiu-jitsu? Não, eu acho assim, eu tenho eu tenho uma questão comigo mesmo, então ela acaba culminando na porta de uma competição. Certo. Quando eu ingressei, eu ingressei tardiamente no esporte. Então, até 38 anos, eu só sabia trabalhar em prol da minha família, do meu filho, do meu esposo e do meu trabalho. Eu sou professora da Secretaria de Educação, agora já a aposentadoria já está aqui comigo, né? Mas por 30 anos, uma professora muito dedicada no que eu fazia. Eu tenho esse traço. E aos 38 anos, eu fiz minha primeira mamografia e fui surpreendida com um nódulo que tinha todas as características de ser um nódulo maligno. Maligno.
Então isso tirou o meu sossego de vida e me tirou da zona de conforto. Então a minha zona de conforto, assim, nunca fui gorda, eu era aquela falsa magra. Eu lembro que o meu percentual de gordura era 30, mas eu sempre fui um palito. Não sei onde que se escondia essa gordura. E quando eu quando aconteceu isso, eu percebi que daquela rotina exaustiva eu não tirava nem 1 hora para mim. Eu não tirava nem 1 hora para mim olhar, para ver como eu estava, o que eu estava sentindo, qual a música que eu gostava, Sempre é os nada. outros, né, Selma? Sempre, sempre os outros. E assim, mexeu muito mesmo. E quando saiu o resultado da biópsia, e eu chorava muito pelo meu filho, quem vai cuidar do meu filho? Tal, Já tal. pensando no algo Sim. ruim, né? Isso. E É que é um choque, né, Selma? Com Quando você vai com certeza. uma informação dessa, né? Muito, porque é um tapa na sua cara. Saúde é tudo. É verdade. E quando eu recebi a biópsia, que não era nada do que a gente pensava, né? Foi como se eu tivesse uma segunda chance, né, na minha vida. E eu sou uma fênix, hoje eu sei que eu sou. Sim. Então, eu lembro que tudo mudou quando eu falei: "Eu vou fazer musculação 1 hora". 1 hora do meu dia, Vai ser pra você. e seria para mim. E eu lembro que eu fui assim, comecei a procurar nutricionista, e eu não sabia nem falar o que eu queria. Ah, hipertrofia. Eu lembro que eu vi uma foto da Solange Frazão na época, Aham. 10 tantos anos atrás, Dá uma até uma década. discussão absurda, né? E aí eu falei assim, a pessoa perguntou, o meu primeiro nutricionista perguntou: "Qual é o seu objetivo?" Eu falei: "Ser igual a Solange Frazão". Márcia. Então, assim, eu sempre tive uma coisa assim, quando fala que eu não vou conseguir, rapaz, não fala que eu não vou você. conseguir não. E eu lembro que eu fui, e eu fiz a primeira semana lá na academia, eu estava na esteira, e um coordenador veio e falou, conversando, né, e qual era o meu objetivo de novo. Aí eu falei que eu queria ser igual a Solange Frazão, com aquela barriga de tanquinho. E ele: "Não, esquece isso, é muito difícil". Cara, não fala isso pra mim, E olha que não interessante fala. isso, né, doutor? O quanto que a gente vê e assim, porque seria um profissional que ele deveria pegar e falar Com assim: "Vamos certeza. lá que vai dar certo", É, né, que é o que a gente vê muito lá no Sim, consultório, né, sim, doutor? sim. é. Uma coisa muito interessante da Selma é que ela já chegou com o objetivo pré-estabelecido, né. E às vezes Sim. chega muito paciente pra gente e fala que quer alguma coisa, mas não sabe nem onde quer chegar. É. Você pelo menos tinha uma visão, né, você conseguia Sim, visualizar o que eu você queria. conseguia naquele momento era isso, né. Então assim, o que eu vejo aí depois eu te encontrei. Sim, porque Agora eu vai ser acho interessante, hein, Selma. isso. Eu Tá ficando bom agora o não, podcast, pessoal. mas Assim, aí agora chegou Agora que começou o podcast, hein. Agora que começou. mas eu não vou contar os detalhes sórdidos. Não, Tá? não. Né, Mas fica em off ainda, não fica, isso. Selma? Mas brincadeiras à parte, assim, quando eu resolvi cuidar da minha saúde, não existe você mexer numa situação sem mexer na outra. Perfeito. Quando a gente fala em autoestima, em cuidar da saúde, a gente fala de cabeça, é corpo e mente. Não tem, Tem que estar alinhado, né? tem que estar alinhado. Então, quando eu te conheci, eu falo que eu conheci o Ailton de Fusquinha, então, Foi. de a pé. Eu não gente, essa lataria aqui não era a mesma, Não era. não era. O poder aquisitivo não era o mesmo, as roupas também não, né, Selma? Mas ele estava com uma prancheta. Eu vi ele na academia acompanhando uma aluna, Sim. uma cliente, com uma prancheta, medindo tudo, tudo o que ela fazia. E isso me despertou muito interesse. Porque assim, a gente desassocia a academia inteligência Sim. e do físico, né? Aham. Mas assim, Parece sempre que fui nerd. ficar nessa Isso. pegada da educação física, da Não, nutrição, não é um cara que não que não pensa, pensa, né, que né? raciocina, né? Então, assim, quando eu vi ele trabalhando com dados, me interessou. É algo Falei, diferente do que você costumava ver, né? diferente do que eu costumava ver. Falei, opa, ele sabe
calcular alguma coisa misteriosa ali. Então, já me despertou. Então, a gente fechou a nossa parceria, que já tem esse tempão todo, e sempre com resultados muito significativos, com comida de verdade. Sim. Sempre foi o perfil dele, de não passar aquela comida inacessível, uma coisa difícil de fazer, até porque eu continuava com a mesma rotina: filho, casa, trabalho. Você entendeu? O marido já tinha voado nessa hora, mas tudo bem, né? O importante é que você permaneceu com você mesma, né? Exatamente, com certeza. Isso é Porque interessante. o que acontece? Quando você muda, Aham. por isso que eu falo, que quando você muda, eu vou mudar isso aqui. Não pense que o resto não vai mudar. Toda Interessante isso. visão que você tem muda. A sua autoimagem, sua percepção. E você começa a perguntar: ué, mas como eu aceito isso aqui? Aham. Não, mas nossa, não, eu não vou Começa a ter aceitar uma mais clareza aqui. maior, né? Se é uma das coisas, né? Exatamente. Então, há ganhos, há bônus e ônus. Sim. E eu quis agarrar a minha chance de viver. Eu tenho uma vontade de viver, É muito uma nítido isso em você. gana de viver. E eu acho que naquele momento eu precisava me escolher. E me escolhi. E aí a gente foi traçando essa caminhada. Muitas vezes eu queria soluções imediatas. Verdade. E você me puxava a orelha. Sim. Outras vezes eu falava: eu não quero nada disso, eu quero ir meditar no Tibete. Eu falo, não, você tem que fazer isso para aqui. cá. Então, eu acho assim, um diferencial grande é esse atendimento humanizado. Isso Você é importante a entendeu? gente Eu ver. acho assim, porque quando você se abre Sim. para a história do seu paciente, você tem noção da carga que vem por trás de todas as escolhas. Sim. Então dá para você estar. Você falou uma coisa que é bem interessante, e eu ouço muito falar. Hoje a gente busca muito esse cuidado com nós mesmos, né, Thiago? Né, Sim, doutor? claro. De mental, principalmente, né, Nélio? Até porque, cara, o consultório mesmo de nutrição, eu e Ed costuma muito brincar, que às vezes se torna até um consultório de psicólogo. Com certeza. Que às vezes a gente tem que ouvir o nosso paciente para entender as dores dele. Exato. E aí, então, a gente tentar tratar isso com alimentação, que muitas vezes é emoção, né? Exato. Que muitas pessoas aqui que nos ouvem, que eu tenho certeza disso, que desconta a sua tristeza, às vezes sua alegria, ou às vezes até o seu descanso, né? Sim. Na comida. Eu escuto muito essa frase que a Selma falou aqui agora, que é bem interessante. É um cara muito fantástico que eu também sou assessorado por ele, que é o Elton Euler. Ele diz que tudo muda quando alguma coisa muda. E é verdade. Não é? Foi o que você falou. Quando você falou isso, me Total. veio novamente veio aqui latente aqui. Eu falei, cara, é engraçado, porque a Selma acabou de pontuar que quando ela mudou algo, quando ela decidiu mudar algo na vida dela, físico, ela começou a olhar o cenário de fora também da questão emocional, da questão conjugal, da questão de trabalho. Ela começou a analisar que não dava para mudar só uma coisa, né? Teria que algumas outras coisas serem mudadas para que fosse ter de novo uma nova pessoa, uma nova Selma, que foi essa mulher que eu comecei a acompanhar, e foi uma mudança de chave absurda, porque eu lembro que a gente tinha como meta o fisiculturismo, Sim. né? A Selma até falou, cara, eu quero isso, a gente foi amadurecendo essa ideia, nunca deixou de bater uma meta, isso é verdade. A Selma, cara, é uma pessoa que eu entrego a dieta e fecho os olhos, Verdade. né? Ela faz com maestria. Máximo. É uma paciente que sempre me dá feedback, que sempre tá ali falando, Ailton, precisa ajustar isso aqui. Ela me chama isso é muito interessante, porque mostra, né, doutor, o quanto que ela quer, né? O quanto que ela tá disposta a querer tal coisa. Porque muitas das vezes a gente entrega o planejamento pro paciente e espera que ele traga pra gente, né, ali as dúvidas, os problemas, o feedback, né, pra saber se tá tudo certo. Se ele não falar nada, Tá certo? tá certo, É. né? E muitas das vezes a Selma me indagava ali algumas coisas, falava, Ailton, isso aqui, por que não tá acontecendo dessa forma? Você comentou no consultório que seria assim e não tá acontecendo. E aí essa proximidade cada vez foi fazendo que a gente criasse um elo muito mais forte, muito mais sólido. E aí onde a gente começou a perceber que a Selma, por mais que se ela não decidisse ficar no fisiculturismo, qualquer coisa que ela decidisse fazer em questão de esporte, ela ia ter êxito.
tá aqui, daqui a pouco ela vai estar falando justamente para vocês sobre esses êxitos que ela teve quando ela fez essa transição. E é justamente isso que eu quero te perguntar. O qual foi a virada de chave, Selma, que te fez, na verdade, mudar do fisiculturismo pro jiu-jitsu? É, por 10 anos eu estive em cargo de chefia, né? Diretora de uma escola de educação infantil inclusiva, Olha só. 40 autistas lá, mais 400 crianças que a gente chama de neurotípica, né? E o neurodivergente. Você pode explicar pra gente? Assim, o neurotípico, a gente costuma colocar quando o cérebro ele funciona num padrão que a gente dita como o normal. E o neurodivergente, o padrão, como funciona o cérebro e a informação como ele capta, como processa os estímulos, é diferente. Entendi. É, Esse é o que é detectado com autismo. e não é só o autismo. Não, né? O neurodivergente, ele é o autista, ele é o TDAH, ele pensa diferente Sim. do típico. Então, é assim, eu brinco que eu sou. Ah, é? Por quê? Porque eu penso diferente. Eu penso fora da curva. Doutor E Tiago também é, isso- então. Eu também sou. eu É penso, diferente, é diferente. eu acho assim, como é linda a diversidade. Sim. Ela é linda, porque senão a gente não teria essas performances diferentes. Sim. Se eu fosse pensar dentro da caixa, eu não seria campeão de jiu-jitsu. É isso que eu ia falar agora. Eu não Eu sei. ia até trazer isso como exemplo, né? Lionel Messi. Não, Verdade. a gente, Kobe. se todo mundo fosse pensar igual, né? Aham. Então, assim, as mulheres, principalmente, a gente tem uma questão do etarismo mesmo. A gente fala que o outro, ele, tá me julgando pela minha idade. Mas a gente tem um botãozinho lá dentro que a gente fica, será que eu posso? Eu, com 45 anos, 44, vou começar a fazer jiu-jitsu. Eu recebo mulheres lá, eu tenho muitas meninas no tatame, graças Sim. a Deus. Mas eu recebo algumas mulheres na casa dos 40, e eu escuto isso, eu queria muito fazer, mas não é para mim, eu não fiz. Poxa, graças a Deus eu não tenho esse pensamento. Então, algumas vezes ele veio me assombrar, Sim. possivelmente. E tenho certeza que não foi da minha cabeça. Aham. Vem o som Externo, externo. né? E eu acredito muito que tem muita mulher que te vê e tem você como referência, né? E eu cito duas mulheres todas as vezes que eu falo de performance, Selma. Hoje vocês estão conhecendo a Selma, conhecendo um pouquinho da história da Selma, né? Vocês vão ver a trajetória dela até aí, bicampeã, enfim, todos os feitos que a Selma vem fazendo. Mas eu sempre cito duas pessoas de performance quando a gente fala, igual a Selma tá comentando, da questão da idade. E você, mulher que tá aí olhando e fala, talvez, como a Selma acabou de falar, será que isso é pra mim? Será que eu consigo porque eu já tenho 40, 45 anos? Dois exemplos aqui vivos, um tá na minha frente, corpo presente, a outra tá nos Estados Unidos. Uma se chama Selma, tá aqui conosco, e outra chama Carla Lobo. Duas mulheres que eu falo que entrou pra história e que eu acompanhei de perto. Selma, todos os feitos no jiu-jitsu, vocês viram que a Selma desce 20 anos, pessoal, pra lutar. A gente tá falando de questão de força, questão de recuperação, questão de possibilidade de lesões. Então, você percebe que a Selma, ela performa, é como se eu colocasse uma Ferrari 96 com uma Ferrari 2025, meu amigo. E a 96 tá dando léguas na diferença, porque tá toda ajustada, né? E a Carla foi a mesma coisa também. A Carla foi um divisor de águas, Selma. A Carla continuou no fisiculturismo, também escutou muito isso, de que a idade não era mais o conveniente para que ela pudesse performar bem, né? E falamos-se muito, até, eu lembro que a Carla até citou de algum dos filhos, inclusive, falando que, mãe, a senhora tá tão velha para competir no fisiculturismo, como assim? E a Carla se tornou a primeira mulher no fisiculturismo olímpico, foi no PAN de 2019 em Lima, onde a Carla fez esse feito, né, com meninas de 30 anos, né, que é o teu caso hoje, né, que você desce aí categorias para poder, né, educar as meninas mais novas, né? Na verdade, eu acho assim, é uma soma que me faz ter certeza que eu dou conta. Sim. Então, assim, a questão do corpo é muito da saúde,
de você... A gente trata muito minhas dores, você Sim. entendeu? No jiu-jitsu, meus dedinhos ficaram bem... Não tem como ser isento, né? bem deformadinhos aqui, porque alta performance, né? Sim. Então, Tem um estoura preço a muita ser coisa. pago, né? Tem. E a gente estudou uma forma de amenizar as dores. Você entrou com a cúrcuma, né? Sim. E eu falo, caramba, como melhorou minha vida. Então, eu acho assim, se hoje eu consigo performar, é graças a eu ter um corpo que consegue resistir. Sim. Então, faço preparação física, Tudo por trás, né? tem tudo, todo por trás. Ah. A alimentação, a base. Mas só a alimentação também não dá. Não vai. Você entendeu? Então, tem os peptídeos, tem outras coisas ali por trás. Sim. Tem A tecnologia com a a ciência, né? tecnologia. Então, isso me deu a tranquilidade de não sofrer tanto nos campeonatos. Perfeito. Porque ele desgasta. É porque a gente tem que pensar que não é só o ir e competir, né, Selma? Não Tem é o que mesmo. vem antes, vem o que vem depois, né? Você tem pra perguntar pra Com doutora? certeza. Selma, diante de tudo isso que você expôs, né, pra gente aí, o que você acredita que foi o diferencial depois que você conheceu a MP? O que a gente pôde somar na sua carreira, nessa sua trajetória toda de fisiculturismo que desejava, depois partiu aí pra luta, Jiu-jitsu. de alta performance, de viajar o mundo, né, Sim. pra poder competir, que a gente sabe que não é um esporte fácil. Eu pago o preço. Porque assim, para que eu pague o preço, que a gente fala, o que que é pagar? Treinar. Eu treino todo dia. Ah, agora tá aposentada. Antes de aposentar também. Era no meu horário de almoço. Então, eu fazia a preparação física antes de entrar, antes de 7h30. Então, 6h30 eu já estava lá, fazia minha preparação, ia para trabalhar. 11h30 ia treinar alta performance, mas e trabalhar. Então, se eu não tenho, se meu corpo não responde, se a nutrição não está ok, se os hormônios não estão ok, a minha máquina não vai conseguir pagar o preço. Sim. Então, assim, não adianta só a alimentação e os recursos. Se você não treinar diariamente, se você não tiver um professor que te ensine com eficiência, então eu falo até do Marcos, ele é um professor Sim. que fez muita diferença no meu Uhum. jogo. Então, assim, e se você não tem a constância do que você realmente quer, aí uma andorinha não faz verão. Não adianta só o Perfeito. Ailton, não adianta só o professor Marcos, não adianta a minha personal lá para treinar a explosão. Ninguém faz isso sozinho. Eu conjunto, tenho que verdade. estar disposta a pagar na alta performance, sim, gente. Tem que pagar todos esses Agora tem uma preços. coisa que é muito interessante, que a gente vê evidente em todos os atletas de alta performance, cara, é a mentalidade, né? De nunca arrumar desculpa, Sim. de sempre estar disposto a fazer aquilo que o profissional que te acompanha manda fazer, mesmo sem querer fazer. Igual, cara, na hora de almoço, você se dispor a fazer algo que a maioria não quer fazer. Quer almoçar, quer arrumar desculpa. Enfim, são N possibilidades, né? De desculpa pra não fazer. E você foi lá e fez, né? Sim. E não é à toa que tá onde tá. E o jiu-jitsu, eu acho que por que que eu sinto tanto prazer no jiu-jitsu? É o lance da superação. Cara, quando eu supero algum obstáculo, no processo, eu amo o processo. Eu amo o processo de preparação. Eu acho que um campeão que não gosta da preparação tá fadada a não dar certo. É porque não tem como eu fazer um omelete sem quebrar os ovos, né? Isso. Então, assim, o lance de você, na hora da preparação, eu tô fazendo ali a dieta e eu consigo falar não para aquilo ali que não tá no roteiro. Cara, isso é superação. É. Isso é saber o que que você quer. Então, na manhã, eu treino 6h. É puxado. Eu treino 6h e eu chego 5h30 para limpar o tatame. Porque Não é só ir treinar. não. Eu limpo o tatame. Porque é um lugar que a gente... É uma arte marcial. Sim. Então, eu limpo o tatame
e tô lá. Você acha que eu quero acordar todo santo dia para treinar às 6 da manhã? Eu acredito que não, né? Na realidade, que o backstage da vida real é totalmente diferente, né? É você entender o que que o esporte te traz. O esporte me traz superação. Ele me trouxe uma sensação de liberdade como eu nunca tive. A de assim, e o esporte, tudo tá entremeado. Então, ele, para a mulher, tá aos 50 anos, num momento, se ver morando só, cuidando da sua vida, pode ser um peso ou pode ser uma libertação. Então, o jiu-jitsu me preparou para o que eu vivo hoje. Perfeito. Eu apanhar lá no treino, eu não ter o ego, ir lá e pedir para acertar. São Eu lições de chegar vida, né? muito. Eu chegar, Ailton, meu Deus do céu, não estou conseguindo baixar o peso. Vamos ver o que que a gente faz. E eu pegar aquele ali e executar. Pro PAN, eu machuquei Foi. 3 semanas antes um músculo adutor. E eu chorei na hora. Você entendeu? Caramba! Mas eu chorei não pela dor. Olha que interessante. Eu lembro. Eu chorei porque eu falei, meu Deus, é o único título que eu ainda não tenho. Você E a gente entendeu? até conversou isso na interna. Você tava no consultório, né? Lembro disso. Lembro. Ela falou que ficou muito chateada pela forma que foi. Eu falei, cara, a partir do momento que você pisa no tatame, você tá sujeito a qualquer coisa, né? E nem sempre. A gente às vezes pensa, porque assim, reforçando aqui novamente, você poderia muito bem ter dito e falado, cara, assim, tô lesionada, Não vou. não vou cuidar da minha lesão, que seria o certo também, É. né? Se a gente for analisar, né, doutor? Como profissional, isso é fato. É. Para preservar sua saúde, sua Sim, segurança, né? sim. Né? Mas você pagou outro preço de ter que falar, Foi. cara, vou segurar um pouco, mas vou fazer dentro do que eu posso. Exatamente, é isso que. Aí vem o detalhe do jiu-jitsu. Como ele é lindo de te ensinar. É como. Porque naquele momento é como um rio, e eu tinha o obstáculo que era a pedra. Sim. Se eu fosse só batendo na pedra, eu não ia superar aquilo. Sim. Então eu tinha que contornar. Então, meu professor, meu mestre falou, no dia depois da lesão, falou: vem, a gente vai treinar uma forma de você executar a técnica Preservando aquela. preservando a perna. Eu, não tem como, não sei o quê. Tudo tem como. E a gente treinou durante 2 semanas uma outra forma de eu entrar o golpe. Olha só. Ou seja, a gente vai ter obstáculo na vida, velho. Isso é até importante. E aí a gente tem que aprender um caminho Diferente. alternativo. Isso é até importante, né, Selma? Porque você vê, a Selma tava falando do jiu-jitsu, mas toda vez que ela fala, que ela cita uma situação do jiu-jitsu, me vem uma situação de vida, E é. né? Sim. Porque o quanto que é importante, talvez, a vida sendo refletida no jiu-jitsu ou o jiu-jitsu sendo refletido na vida, né? Porque quando ela citou agora mesmo da questão de contornar um problema, que a nossa vida é feita assim, né? A gente não tá isento de problemas, né? A gente tem problemas constantemente, mas eu acho que o diferencial até, e talvez isso tenha sido o jiu-jitsu, você vai falar pra gente se foi ou não, que é a questão de quando o problema chega, quando você se depara com o problema, quem tem esse alinhamento mental, quem tem essa psicologia mais desenvolvida, ela não vai ver o problema ali só como uma barreira que vai limitar essa pessoa de prosseguir, né? Ela vai falar assim, cara, eu tenho um problema existencial, como eu consigo desviar desse problema? Como eu consigo continuar, mesmo criando esse problema estando aqui, né? Então, eu acho que o esporte ele te traz isso, mas o jiu-jitsu é minha paixão. A gente tá percebendo, né? A gente tá percebendo, né? Vocês estão percebendo também, então? Ele chegou para mudar muita coisa. Casou com o jiu-jitsu, a Selma, tá? Casei com jiu-jitsu, verdade. falo isso, casei com jiu-jitsu. Por quê? Acho que se a Selma fosse casar, acho que ela ia entrar na igreja de kimono, né, Thiago? Não, eu já casei com jiu-jitsu. Não, mas eu falo assim, né? Enfim, vocês estão vendo aí, uma Ah. campeã, bicampeã, E bem resolvida, e vai que chega alguém, vocês já sabem pra onde tem que ir, tá? Quem é o pretendente aí já tem que entender que é o jiu-jitsu. Entra ele devagarzinho, pede umas técnicas pra Selma, Selma, me ensina aqui. não deixa eu bater, né? Porque se bater, eu vou falar. Se bater, ela não vai querer mais, tá? Não. Bem, gente, então eu acho assim, o lance do propósito. Uhum. Quando eu fui campeã mundial em 2023, Sim. eu prometi que eu ia
o lance da ancestralidade, né? Sim. Então eu trago isso muito, muito junto comigo. Outras mulheres da minha família lutaram para que eu estivesse aqui nesse momento. E quando a gente pensa em tudo, o universo, a energia. Então, quando eu fui campeã, que era algo improvável, eu prometi que eu ia retornar o que o jiu-jitsu me proporcionava no tatame para a minha comunidade. E minha comunidade significava, imediatamente, os meus alunos da Praça Bicalho. Então, Que é um projeto que você tem, né, Selma? então assim, nesse momento eu queria. Eu tenho uma gana muito grande de ser tudo legal, né? Eu gosto de transparência. Então, eu abri uma associação, nasceu a Associação Crono de Lutas, a qual o Ailton também está lá, comprou esse sonho comigo. A gente abriu e eu abri uma turma de jiu-jitsu para as crianças da comunidade. Naquele momento eu atendia com um tatame improvisado no pátio da escola e de cara eu já tive muitos alunos. Só que a minha escola é inclusiva. E começou a chegar os meus alunos danadinhos. Os danadinhos pipocando, terminava o período, 18 horas. Eu pegava meu kimono e ia para trás, e não ia para casa, ia dar aula de jiu-jitsu com meus amigos, que toparam compraram essa ideia comigo. E os meus alunos especiais começaram a chegar também, os autistas principalmente. E eu costumo falar assim, desde o dia que eu abri a Kron, foi o que bater na minha porta, eu vou atender. Que bacana. Eu vou atender porque o jiu-jitsu é para todos. A gente tem um lema que fala, o jiu-jitsu é para todos, mas nem todos são para o jiu-jitsu. Sim, Por quê? concordo. Porque você tem que passar pelo processo. Sim. Então, ele é hierárquico, o jiu-jitsu tem hierarquia, o jiu-jitsu tem disciplina, Respeito. tem tudo. O nosso diferencial é que eu, com 30 anos de magistério, eu sei a questão da rotina no autista, tem a questão do tratamento ali humanizado, quando ele precisa se organizar, a gente não fica em cima. Então, eu tento trazer e compreender meu aluno. A sua expertise, a sua experiência como na área ali da educação, né? E isso reflete bastante. Talvez isso seja um diferencial de você, porque eu já, poucas vezes, né, que eu passei, eu passei e não fiquei nem, talvez eu nem tenha me visto, passei, olhei, porque a Kron, às vezes, ele tá numa rota minha, e eu vejo o cuidado, eu vejo o diferencial, acho que talvez mostre o mesmo diferencial que nós da MP temos com nossos pacientes, eu acredito muito que você tenha isso com os teus alunos, porque você faz porque você ama. Sim. Você falou que trouxe isso como uma forma de retribuir o que o jiu-jitsu já fez por você, né? Quem é a Selma, né? Até mesmo Ele trouxe porque... um propósito, né? Propósito, né? Isso. Você falou uma partezinha ali, e eu queria muito que você falasse pro nosso público, quando você falou assim que é improvável ser campeã, por quê? Eu acho assim, a vida de atleta, ela é complexa por ela demandar várias situações, inclusive a financeira, né? Sim. Então, assim, cara, eu já viajei o Brasil e o mundo Sim. através do jiu-jitsu, mas eu não teria condição de pagar isso, Sim. entendeu? Então, assim, eu agarrei com tanta vontade e o campeonato, eu não vou atrás dessa medalha. Sim. Ela é uma consequência. Consequência. Eu amo ganhar, Sim. mas toda luta, ganhando ou perdendo, eu tenho uma rotina que é a de olhar, ajustar os meus erros e voltar. Então, o campeonato, ele é um meio um termômetro para ver para onde eu vou e eu estou constantemente aprendendo. Isso que é gostoso do jiu-jitsu. Certo. E assim, por que era improvável? Porque para me comprar uma passagem para os Estados Unidos seria difícil. Sim. Eu nunca duvidei da minha capacidade. Física humana, né? Não duvidei. Mas tinha os meios externos, né? Mas tinha os outros meios. Então, a partir do momento que eu comecei a performar,
a ir nos campeonatos, a lutar e a melhorar o meu currículo, aí eu entrei num programa governamental e eu me Abriu portas, né? candidatava, exatamente, com o meu currículo e eu fui muito abraçada pelo programa do GDF, Sim. PET Brasília, e sempre que eu requisito, na medida do possível, Aham. eles me atendem. Por quê? Porque eu tenho um caminho e eu tenho resultados. Sim. Mas isso também não refletiu só para a Selma, né? Isso também refletiu também para os demais, inclusive para a própria associação, né? Então a Kron também não só foi, pelo menos o que eu conheço, e se eu estiver errado você Sim. pode me corrigir, que a Kron ela pegou também e além de ter aberto isso para a sociedade, para a comunidade, né? Onde você abraçou crianças especiais, onde você abraçou a sua comunidade ali e falou, venha, quem bate na minha A porta gente está abraçou aberto, né? atletas também. Você também abraçou atletas, então vieram os atletas de outras até equipes, né? Para estar na Kron, até mesmo porque você foi. Olha, talvez você não tenha essa percepção do tamanho que você é e que você se tornou. Eu acho que você não É tem essa verdade. percepção, né, doutor? É verdade. Porque, olha só, você não só. Você poderia ter muito bem. Porque o corre, igual a gente diz, foi seu. Né? Sim. Você que foi lá e fez, correu atrás, bateu na porta, mandou currículo, mandou. Sim. Eu lembro quando você chegou Foi, pra né? mim, para quando você pedia para abrir as portas da NP pros os atletas, a Selma é tão absurda que ela pediu, Thiago, primeiramente pros atletas e não pediu pra ela. A Selma, pessoal, ela pagava consulta e pedia acesso para os delas. Eu ficava olhando e falava. Eu fiquei calado por É uma muito coisa tempo. divertida aí, né? Eu fiquei calado por muito tempo porque eu falei, bicho, eu vou ver até quando vai essa pessoa desse jeito. Porque eu poderia falar, Selma, tá aqui, as portas estão escancaradas pra ti. Verdade. Mas ela olhava muito pro outro e continuou fazendo isso, até mesmo porque você lembra que você fazia os portfólios apresentando, doutor, cada atleta, qual campeonato, qual a expressão que aquele atleta tem. Aí eu olhava assim e falei, mas tá bom, ela fez de todo mundo, mas cadê o dela mesmo? Né? E Verdade. foi assim até agora, se a gente for analisar, com o Compete Brasília. Então a Foi Kron, ela também. abriu pra Selma, porque ela foi lá, pagou o preço justamente de ir atrás, né? De correr, de buscar quem pudesse ajudar. E não só trouxe esse benefício pra ela, porque o certo de verdade, se é cada um corre atrás do seu, Sim. né? Mas eu tenho esse senso de comunidade. É assim, hoje eu atribuo o que eu conquisto muito à gratidão mesmo. Sim. Não é aquele, ai, gratiluz, não é nada disso não. Aham. É como se fosse um movimento de vibração mesmo. Certo. Então, assim, eu não acredito que a alta performance seja só uma bolha lá. A alta performance, ela reflete imediatamente a comunidade em que o atleta está inserido. Então, se eu vou lá num campeonato na Europa, eu luto com os melhores, eu venho, estudo o meu jogo, meu jiu-jitsu, e a gente busca alternativas de melhorar. E eu, agora, às 18 horas, vou dar aula para 80 alunos, então, quem está sendo beneficiado? Só eu? Não. Não. 80 crianças, Sim. 80 adolescentes. Você tá levando tudo isso com você, né? Você leva Sim, e tudo fora isso. o exemplo, porque elas olham e falam, não, mas se ela dá conta, então eu vou dar conta. Essa é uma pergunta que eu queria fazer, né? Porque, assim, quantas mulheres que talvez chegam até você hoje se inspirando em você, né? Poxa, meu tatame, no dia que eu fui tirar uma foto para o Dia das Mulheres, eu fiquei emocionada, porque eu percebi que eu atendo crianças de 4 até adolescentes de 14. Eu sou a professora lá. Aham. Então, assim, a turma adulto, não. A turma de adulto, eu falo que eu sou aluna. Porque eu preciso beber numa fonte. Sim. Você entendeu? Para me continuar alimentando os menores. Então, assim, eu creio. Quando eu fui tirar essa foto, um monte de criança, de menina. Eu fiquei muito emocionada. Por quê? Porque eu não faço uma campanha para meninas. Sim. É simplesmente a minha presença, Sim. o meu exemplo. Então, assim, é uma responsabilidade Gigante. grande, mas eu faço de uma forma muito leve É mesmo, perceptível. porque eu amo É aquilo. perceptível. Então, quando eu costumo falar que, assim,
tudo que eu apresento, eu faço um business plan, eu tento dar um profissionalismo. Eu vejo isso. Você entendeu? Aquilo. Quando eu vim pedir para você a bolsa para os meus amigos, Aham. que são de diversas equipes, Sim. é o meu. Eu penso. Jeito Selma de meu ser. jeito, Selma de ser. Então, a Associação Cron não é de uma equipe. A Associação Cron tem CJJ, tem Cerrado com Danielzinho, Checkmate com a Cioli, o IJT com o Jair, e a Bia da Barreto. Então, são várias equipes É que vários representam tribos, né? Brasília. Sim. Você Isso é bem entendeu? interessante. Então, no final, é o jiu-jitsu. E olha que interessante, não tem ego, né, doutor? Porque é muito comum, na verdade, eu falo porque eu vim do judô, né? Todo mundo sabe, sou faixa preta de judô segundo dan. Fiz judô desde quando eu era pequenininho até quando já na minha adolescência ali, né? Peguei faixa preta bem cedo na época, porque eu sempre fui constante. Fui para os outros esportes e tudo mais. Fui campeão de fisiculturismo também, fui campeão de judô, né? E o que eu passo por passar em todos esses esportes assim, né? Esporte de não só de contato de luta, enfim, né? O próprio fisiculturismo, a gente vê muita vaidade, muito ego, né? Então, aonde que uma equipe, porque assim, quer sim, quer não, por mais que a Cron seja uma associação, é uma equipe. Ou tô Eu acho errado? não, eu acho assim, a Acron é maior. É maior, né? É. É esse que o ponto que eu ia chegar, porque eu vejo assim, por mais que você tenha ali uma rotulagem de um nome Cron, que denomina ser certamente uma equipe, ela não tem essa questão da vaidade de ter os outros atletas juntamente com a Cron, né? Então você abraça todos lá, né? A Acron ela é um meio que favorece o retorno à sociedade, é uma associação do terceiro setor. Mas isso é muito difícil, tá, Selma? Né? Selma, você queria falar um pouco sobre a Cron, apresentar pro pessoal que tá nos vendo? Assim, a Associação Cron também é minha paixão. Inclusive, a gente vai fazer. Dá para ver o evento que a gente quer fazer dia 23 de agosto. Aí, ó, pessoal. 23 de agosto, né, Selma? Fala aí um pouco do evento aí, depois você continua falando da Cron. O que se trata desse evento? Então, ele tem muita cara da Cron. A Aham. Cron nasceu na Praça do Bicalho, Sim. Taguatinga, Praça do Bicalho. Galera de Taguatinga aí, hein? Isso. Obrigados. E a nossa praça, ela é linda, 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 linda. Mas ela tem também seus perigos. Sim. Então, tem as pessoas que estão morando em situação de risco. Tem muita droga ali, Sim. entendeu? Então, ali tem duas escolas, uma de adolescentes e o da educação infantil, que são meus alunos. Então, eu passo todo dia de a pé, porque eu sou moradora de lá, e eu vejo que a gente precisa ocupar o espaço da nossa comunidade e mostrar o quanto o esporte é uma ferramenta do bem. Então, dia 23, que será num domingo, de 9 a meio-dia, a gente vai fazer um festival. Um Ainda bem festival. que caiu no domingo, porque sábado, né? O sábado que foi. Menino, sábado foi uma lástima, eu cheguei atrasado. Meu Deus, que vergonha. Mas não posso Não. mentir, cheguei atrasado mesmo. Doutor, sábado tem atendimento. É porque sábado tem um atendimento, foi isso mesmo. E aí, nesse dia, nesse sábado, inclusive, o doutor não estava aqui, né? Doutor Thiago, vamos puxar o orelha do doutor Thiago, ele não estava nesse sábado. No dia 23. Eu estarei lá. Não estava, o doutor Thiago não foi comparecer no consultório. Eu saí de lá mais tarde do que tudo. Menino, cheguei. Agradeço aqui todo mundo, todos os atletas que estavam lá agora, aqui também novamente, que estavam na Cron. Que a Selma. Os pessoas já tinha acabado o evento, né? E ficaram ainda para que a gente pudesse ali falar um pouquinho a respeito, né? De nutrição. E isso é muito importante. Então, 23 de agosto, é tá? um domingo. É domingo. É um festival onde a gente vai fazer esse movimento do esporte sair de dentro das academias, né? Eu tenho uma academia de jiu-jitsu lá, Sim. né? Porque eu não poderia permanecer na escola, então a gente Trouxe, né? trouxe uma academia para a praça, onde a gente agrega o aluno comercial e eu dou bolsa com valor social para as crianças da escola pública, Legal. né? Tem uma chamada aí, né, Thiago? Faz uma chamada aí pra essa questão da Cron lá também, Thiago. Porque se eu falar, vai parecer que. Porque o Aita é de casa, mas faz você então. Mas é isso. E nesse dia desse festival, a gente quer colocar a música, a gente quer chamar o movimento do esporte
para fora lá na quadra. Certo. Então, a gente vai apresentar defesa pessoal para mulheres, vai ter uma apresentação de jiu-jitsu para eles entenderem como é a luta. Legal. Vai ter a gente tem um parceiro ali do lado que é a Camus CrossFit, que eu faço a preparação lá. É tudo assim, gente, a gente tem que se dar a mão. Sim. E lá eles vão fazer nesse dia vários desafios de levantamento de peso, onde a gente vai estar gratuito para a comunidade. Bacana. Gratuito. Então, para eles estarem vivendo o esporte. E a gente vai chamar também um colega nosso que dá aula de capoeira à noite na praça. Então, a gente vai reunir o esporte da Praça do Bicalho para alegrar ali a comunidade, para mostrar que o esporte é uma alternativa. Então, a Associação Kron podia fazer só jiu-jitsu. Sim, perfeito. Por quê? Porque a gente vive jiu-jitsu. Sim. Mas a gente tem que entender que o esporte, ele pode alcançar a nossa comunidade através de outras modalidades. E assim, o fim é que a nossa comunidade respire esporte. Perfeito. E é isso. Selma, fala um pouquinho da sua trajetória. Você já falou um pouco da sua trajetória. Se você puder falar das suas conquistas que te, né? Ok. E foi faixa por faixa, que eu sei. Foi Foi campeã, na verdade, de todas as faixas que você teve, né? É. Se você puder falar aí pra gente aí, não precisa resumir, pode falar todas as suas, Nossa. se você lembrar aí. Eu tenho aqui seu... você quer falar? Fala dele, fala aí, Thiago, e depois ela vai pontuando, então. Fala aí que você tá com o currículo dela aí, não tá, né, irmãos? Vamos abrir aqui o currículo dela aqui. O currículo da Selma você tá com ele em mãos aí, fala aí e depois a Selma vai pontuando. Tá aqui, a Selma vai pontuando, te mandei. Cada conquista que foi aí em relação disso tudo, né? Vamos lá. 2 vezes campeã mundial Master, 2023 2025. 2 vezes campeã europeia, 2025 2026. Rapaz, já começou ruim, hein, velho? Caraca. Já começou batendo nos outros na Europa, né? Primeira campeã PAN 2026. 3 vezes campeã brasileira, 2023, 24 e 25. 2 vezes campeã Salvador Open, 2022, 23 e 25. 3 vezes campeã Master Internacional, 2021, 23 e 2025. 3 vezes campeã Curitiba Internacional, 24 e 26. Campeã Open Recife 2025. Vice-campeã mundial Master 2024. Campeã Brasília Open 2023. Campeã mundial, não é pra qualquer um não, cara. Não. 2023. Campeã brasileira, todo mundo sabe que é um campeonato bem pesado. É 2023. mais puxado que o Mundial, né, Selma? Muito mais. Olha aí. Muito mais. Isso mostra que o Brasil tem um celeiro absurdo, né? Caramba. Aí vem gente Tem mais um monte, pessoal. Tem mais um monte. Eu vou dar continuidade aqui. O Dr. Thiago falou campeã brasileira, né? Pod Brasília Open, CBJJ 2022, campeã Open Betim Jiu-Jitsu, CBJJ 2022, campeã Fortaleza Internacional Open, né, 2022, vice-campeã World Master, né, campeã mundial, né, então foi vice-campeã aí em 2022, Pod Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu 2022 pela CBJJ, vice-campeã peso e absoluto internacional de Master, tá? Sul-América, mulher brava mesmo. Campeã de Spring League da FBJJD 2022, vice-campeã Winter Cup BJJ Pro 2021, vice-campeã o AGJ Tour, né? É, porque aqui a gente já estava falando do meu início, né? Aham. Só na faixa branca eu competi 12 vezes. Nossa, hoje eu tô Todo lerdo, né? mês. Eu tô lendo ao contrário, gente. Pelo amor de Deus. Não, mas é porque eu fiz É um assim. cavalinho mesmo, né? Tem que botar aquele cavalinho aqui, porque o Thiago tava lendo e eu tô voltando tudinho, né? Não, mas é isso. Não, assim, mas tava no caminho, tá tava certo. no caminho. Certo, É porque né? eu coloquei uma hierarquia dos E eu tô vendo ao contrário, aqui é da dos Cel, gente. melhores. É bom que, ó, não vou lá em pedir pra cima. cortar isso aqui, vai ser desse jeito mesmo, tá? Tava falando Nutri sem é- filtro. É isso É sem mesmo. filtro, é isso aqui mesmo. É É isso aí mesmo. Mas olha só, 2 vezes campeã mundial, por último aí, Master, né? E 2 vezes bicampeã, né, europeia. E a primeira vez campeã pan-americana, né, Selma? Isso. É, Essas medalhas são desse ano, né, Selma? são. Eu trouxe as 3 medalhas, mas esses 2 aqui têm um peso gigantesco. É porque a gente, até aqui na medalha menor, ó a diferença. O Open
Tá vendo que até a medalha é menor? Sim. Tá vendo? Open é Aham. peso 1 e o Mundial, os 4 do Grand Slam, que é o Aham. Mundial, o Pan, o O europeu. europeu e o brasileiro é peso 4. Então, assim, tem todo um circuito de campeonato dentro da Confederação Brasileira Internacional. Então, vários de peso 1, ou uns de peso 4. Então, assim, o objetivo maior dos jiu-jiteiros são o Grand Slam, né? Que Certo. são os 4 mais difíceis. E você passou todos, hein? Passei. Mas, assim, quando a gente fala do brasileiro, que é um Grand Slam, né? Ele é muito difícil. Porque. São muitas lutas também, né? E são muitos atletas que não têm condição de ir para fora. Então, a gente tem muito talento aqui dentro. Muito. O celeiro brasileiro é Então, absurdo. Né? ele consegue uma passagem para São Paulo, mas não consegue disputar um europeu em Lisboa. Você entendeu? Então, assim, mas é isso que torna a gente muito diferente. Porque a gente passa por essa peneirona aqui, né? Sim. Quando você passa por um brasileiro, eu acho que. Ou Você acha que tá perto. ou Você tá europeu. realmente Você preparado pra buscar um desse aí, isso, né? que você está preparado para buscar mais. E Perfeito. eu acho assim, vocês veem muitas medalhas de ouro. Sim. Sim, mas eu atribuo essas àquelas que eu não conquistei. Você entendeu? Que é um peso muito Então, maior. assim, é uma construção. Ailton, você não constrói um corpo do nada. Não. Porque eu aplicar uma coisinha ali, você não mudou sua mentalidade. Né? Não foi reeducação alimentar. Então, a mesma coisa é o jiu-jitsu. Você forma a base. Então, a vitória de hoje, ela foi forjada durante anos, né? Porque eu continuei treinando. Eu Perfeito. continuei buscando alta performance. Eu cheguei terça-feira de madrugada, 11 horas eu estava no tatame treinando. Olha aí, coisa louca. Você entendeu? 11 horas eu estava. É o meu compromisso. E aí vocês veem que alta performance, pessoal, é isso. Você vê que tem tanta coisa por trás, né? E como a Selma falou, planejamento alimentar estratégico, né? Direcionado. Fora que às vezes a gente tá seguindo um planejamento alimentar, tem o corte de peso, Tem. né? Aí te lasca ali, tem que. Tem a parte da suplementação, a suplementação que hoje a gente faz com a tecnologia que a gente tem também da suplementação ali intramuscular. Tem os manipulados, tem ali a preparação mental, a preparação física, e a gente fala física não é só o treino do jiu-jitsu, é o treinamento de musculação direcionado para o jiu-jitsu, né, Selma? Tem que ter. E tem toda essa questão da espiritualidade que a Selma também traz também com ela. Eu acho que o grande diferencial, que igual vocês viram aí, a Selma não é só atleta somente do jiu-jitsu, a Selma, ela tem esse projeto com a comunidade que é a Cron. Eu convido vocês todos aqui de Brasília a ir conhecer, fica na Praça do Bicalho. Tem Instagram, Selma? Cron? Tem, mas assim, eu falho muito, gente. É? Eu tenho. Qual que é o Instagram? Fala pra gente aí. Cron de Lutas. É o K. K-R-O-N Isso, Lutas, né? isso. Então Eu segue lá, falo que pessoal. eu falho porque eu não alimento como deveria, né? Manda uma mensagem pra lá, pessoal. Joga uma pressão. Mas isso aí, pessoal, é um porque gargalo muitas de quem... frentes, Exatamente, é porque assim, isso, né, a Cron ainda é uma associação, é uma gema. É. É uma gema que, infelizmente, pessoal, só bate na questão da Selma. Então, você aí, gestor de marketing, ó o meu marketing aí, ó. Vamos dar uma atençãozinha lá, vamos dar uma força lá pra Selma lá. Por quê? Porque ela cuida disso tudo sozinha, pessoal. As mídias quem produz é a Selma, os conteúdos quem produz é a Selma. Então, realmente é muito difícil, né? A gente, né, doutor, que a gente chegou no nível que a gente tem que ter pessoas para ajudar a gente, né? Então, Não tem conta como. sozinho Então, de jeito nenhum. aí, pessoal, deixa aqui, então, convido você aí que quer fazer também, abraçar essa causa aí da Cron, do pessoal do marketing. Vai lá dar uma forcinha pra Selma, por favor, tô pedindo aqui, tá? Doutor Thiago, mais uma vez aí, muito obrigado, doutor Thiago, né, que é da parte da família MP, nutricionista e expert, um cara que tem um diferencial absurdo, né, o cuidado, o zelo que ele tem com os nossos pacientes, né, a conduta. Thiago, um tempo ele era o Severino, né, fazia tudo. O cara sabe Não tudo, é? gente. É verdade É mesmo. absurdo, né? Eu me lembro dessa época aí. Se lembra, né? Thiago foi forjado, teve que ser forjado também, tá né? vendo? O Celso foi fácil, não. Mas, Joguei lá, cara, né? Só dá valor quem passa pelo processo, igual a Selma verdade. falou, não tem como, É né? verdade. Então, fala um pouquinho aí, doutor Thiago, de você também.
Seu Instagram também, está além do Instagram da MP, o seu Instagram aí. Se você não segue a MP, siga, né? Já tá errado. Assessoria esportiva. É. Você já tá errado. Se quiser me seguir também, Nutri, Thiago Lopes. Doutor Ailton também você já tá seguindo. Siga também Ailton Santos. É um prazer poder compartilhar todo esse conhecimento com vocês. Passar esse tempo de mesa com a Selma, o doutor Ailton, que é um expert, tem anos de experiência na área, tem muito a passar pra gente. E nutrição não é só alimentação, é muito mais, é muito além do que isso, é saúde, é disposição, É verdade. é virar campeã, tudo tá atrelado a isso aí, é tudo um conjunto. E conta com a equipe da MP, a gente tá de portas abertas pra vocês. E vou até aproveitar e vou até quebrar um protocolo aqui agora. É, O Toreto vai ficar louco com esse aqui Ei, meu agora. Deus do céu, lá vem. Galera, vou abrir pra vocês aqui que tá nos ouvindo aqui. Mas tem que falar que viu aqui, ó, no Nutri Sem Fronteiras, 10 vagas pra novos pacientes que nunca teve contato conosco, que não conhece o nosso trabalho, 50% em qualquer serviço da MP. É o homem que quer quebrar a firma, né? Qualquer serviço, 10 vagas até sábado. E os que já nos conhecem, né, que queira renovar algum plano, que queira fazer algum upgrade, vou dar 20% em qualquer plano desse, para vocês não ficarem assim enciumados, mas essa oferta vai valer por tempo determinado. A partir do momento que você ouvir esse áudio, vale por 2 dias. O homem quer quebrar a firma, Selma. O que eu faço com ele? Quebra ele pra mim, Selma, por favor. Mas brincadeiras à 10 parte. vagas, 10 vagas. O Thiago fez, ele falou, tá falado, tá? Thiago aí é um cara fantástico, que graças a Deus tá aqui conosco. Eu louvo a Deus a vida do Thiago todos os dias, pelo ser humano que ele é, pela pessoa que ele é, pelo profissional que ele é, né? Pelo pai que ele é, pelo esposo que ele é, pelo filho que ele é, né? Não é falo isso porque tá na minha frente. Hoje, há um tempo atrás, quando a MP era somente o Ailton sozinho, marcava consulta, fazia protocolo, fazia dieta. Eu falo que hoje, né, a verdade, a MP não vai funcionar sem o Thiago lá dentro, não vai funcionar sem o Taigor lá dentro, sem a Garra, sem o doutor Juliano, sem a doutora Thaís, sem o Alder, que é nosso marketing, não vai funcionar sem essas pessoas. Cada pessoa tem ali a sua função, cada pessoa ali é única pra gente, né? Então a MP hoje é uma empresa que tem os seus colaboradores aí de uma forma única, né? E pessoas como a Selma, que acredita na gente, pessoa que, Selma, você pra mim, eu sempre falei isso pra você, eu me inspiro muito em você, na sua luta, na sua trajetória. Você é uma pessoa fantástica, muito fora da curva, e eu não falo só isso nos resultados que você já apresentou. Você já é uma pessoa que escreveu a sua história no jiu-jitsu, isso eu não tenho dúvidas. Isso aí, com certeza, isso não é só o cenário nacional, é o cenário mundial mesmo. Hoje a Selma, com certeza, ela tá ali muito bem vista no cenário mundial do jiu-jitsu, mas eu falo como pessoa que tem um mindset diferente, que tem uma cabeça diferente, que pensa de forma diferente, igual você falou lá atrás, quando, né, você falou da questão explicou os 2 tipos de condutas ali, neurodivergentes e neurotípicas, né? Isso. Então, cara, você realmente é uma pessoa que nos faz acreditar que vale a pena muito ainda acreditar no outro, no ser humano, tá aí, ó. Pessoa. Eu agradeço demais, assim, como vocês me abraçaram, né? Eu falo que, assim, a gente é feito do mesmo material que os nossos sonhos, né? Sim. Já disse o filósofo aí. Mas, assim, é isso. Se a gente também não tem quem apoie, então eu sou fruto de vocês terem acreditado também. Eu sonho, eu vou, eu faço e aconteço, porque eu tenho muitos bons amigos. Eu falo isso, assim, os meus amigos são pérolas. E a gente projeta muito naquele assim, o meu amor. Cara, mas o meu amor são meus amigos, porque é os que não me deixaram na mão hora nenhuma. Hora nenhuma. E vocês que dão suporte para tudo que eu faço, conquisto e a forma com que eu passo para frente isso. Você entendeu? A conquista não é nossa, não. Sabe? Acho que a gente tem que. Quando a gente passa para frente, a gente libera o espaço para vir mais. É verdade, concordo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro episódio com essa ilustre pessoa aqui que é a Selma, né? Para você aí que tem interesse de continuar tendo esse material com vocês aí agora, né? Que é o Nutri Sem Filtro, no YouTube, no Instagram, tá? Não deixa de seguir a Kron, não deixa de seguir a Selma, principalmente para conhecer a trajetória dela também. Doutor Thiago também, né? Doutora Thaís, doutor Juliano, né? Então não deixa aí de
curtir e compartilhar esse conteúdo aí. Fechou? Você que está assistindo, se você tem interesse ou curiosidade de algum assunto, manda pra gente. A gente vê se a gente fala sobre, se a gente tira algumas dúvidas, se a gente pode conversar sobre, às vezes trazer alguém que seja expert desse assunto que você tenha interesse e a gente possa trocar essa ideia, compartilhar conhecimento e agregar aí na sua vida, tá bom? Valeu, pessoal. Tamo junto. Tchau, tchau.